Muito boa tarde outra vez. Vamos então dar início à quarta sessão sobre técnicas de reportagem. Hoje temos connosco neste momento Ruben Martins, já o vou apresentar. Entretanto, está a decorrer aqui um pequeno questionário, se pudessem ir preenchendo, agradecíamos. Será em menti.com 53 04 67 84. Já temos aqui algumas respostas que podemos ir partilhando eventualmente para interesse aqui do nosso convidado, também poder dar resposta, como fazer de forma correta, penso que é podcast, querem saber, estão muito interessados em podcast, o que é um podcast, o que se passa por trás da rádio, técnicas de comunicação, palavras-chave, podem ir colocando mais questões, entretanto irei apresentar-vos então o Ruben. O Ruben já está connosco há algum tempo, aqui a colaborar com os Jovens Repórteres, desde que começámos com a modalidade de podcast, e efetivamente é um elemento fundamental e muito conhecedor deste formato. É jornalista no Jornal Público, autor do podcast diário P24, estudou na Escola Superior de Comunicação Social e agora está a tirar doutoramento em Ciências de Comunicação no ISCTE, com uma tese sobre podcasts em Portugal. Pelo caminho passou pela SAP 24, Academia RTP, Rádio Oasis, faz rádio, às vezes vibra com a política, com as políticas do nosso mundo. Ruben, nós tínhamos aqui feito esta pequena sondagem, não temos muito mais respostas do que aquelas que eu mostrei, creio eu, portanto, a tela é tua, quando quiseres começar. Não estamos a ouvir. Eu também estava aqui, escondida. Eu não estou a ouvir. Agora já tenho. Agora sim. Agora já. Não tinha permissões para. Ok, para está ativar o excelente microfone. agora. Peço desculpa, Margarida. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar convosco a falar-vos um bocadinho sobre podcast, sobre rádio, mais sobre podcast do que sobre rádio, porque hoje em dia também é uma possibilidade que todos têm e criar uma rádio implica outro tipo de estrutura, de condições, de tudo mais. Enquanto o podcast vai simplificar-nos muito a vida. Já sabem que têm a plataforma para enviarem questões. Isto tem muito mais graça quando vocês enviam questões e eu vos posso responder às vossas dúvidas, até porque vos vou fazer uma primeira apresentação assim muito resumida sobre o que é um podcast, como é que se pode criar um e tudo mais. E a partir de depois acho que é mais interessante ter as vossas perguntas também para poder responder. E já sabem, não há perguntas tontas, estou cá mesmo para responder a tudo. Deixem-me só partilhar aqui a apresentação. Deixem-me ver se eu consigo partilhar isto bem. Já está. Ok, e já estamos a ver todos. Ok. Então o que eu vos trago hoje é uma pequena apresentação sobre como comunicar através do áudio, recorrendo aos podcasts. Basicamente os podcasts surgem. Já agora deixem-me só falar muito rapidamente de mim. Aliás, a Margarida já me apresentou, mas este sou eu, como podem ver aqui ao vivo. Tenho um percurso muito ligado à rádio e aos podcasts. A rádio sempre foi a minha grande paixão de vida. E percebi que com os podcasts se podia fazer rádio para a internet de uma outra maneira, com uma outra linguagem, com outro estilo e com uma outra liberdade. E o público, assim que lançou a secção de áudio já há quase 5 anos, incrível como o tempo passa muito rápido, mas já há quase 5 anos que eu estou lá desde o início desta secção de áudio e nós produzimos muitos podcasts que podem ver em público.pt/podcasts. Podcasts de tudo, desde atualidade diária, desporto, as histórias, tudo e mais alguma coisa, literalmente. Pronto, basicamente vocês sabem que existem em Portugal milhares já de podcasts, alguns já acabaram, outros continuam, outros vão surgindo e têm poucos episódios, mas basicamente um podcast é
aquilo que nós podemos chamar como se fosse uma espécie de um programa de rádio feito especificamente para a internet. Também há podcasts que são programas de rádio que já passaram na rádio e depois vão parar à internet. É um outro estilo de podcast, mas que usa esta tecnologia para chegar a mais pessoas. No fundo, o podcast é como se fosse uma rádio personalizada em que qualquer pessoa ouve aquilo que quer, os conteúdos que quer, em vez de estarem a ouvir uma grelha de rádio normal. Ou seja, eu posso escolher começar a ouvir o podcast da Bumba da Fofinha e a seguir vou ouvir os Brandos Costumes da Antena 3 e depois a seguir vou ouvir o AskTM do Pedro Teixeira da Mota e faço quase como a minha rádio personalizada. E os podcasts abriram essa porta de liberdade para, não só para os criadores, mas também para os ouvintes para escolherem a sua própria rádio. Portanto, estamos a falar de já mais de 1 milhão, aliás 2 milhões de podcasts existentes a nível mundial. São dados de janeiro deste ano, que estão em franco crescimento e que mostram que os podcasts são uma tecnologia, são um conteúdo que está cada vez mais na moda, e isso é muito bom. Portanto, é um espaço que vocês têm na internet para produzirem coisas através de um modelo, de uma forma que se calhar não estavam tão habituados há uns anos, porque numa primeira fase havia muita partilha através dos blogs, em que as pessoas escreviam imenso na internet e tinham esse espaço. Depois passaram para as redes sociais, e o YouTube também teve uma influência muito grande para termos uma nova geração de youtubers, e agora temos uma geração de podcasters, de pessoas que comunicam através do áudio. Vantagens, já vos vou dizer. Mas basicamente este mercado vale mesmo muito dinheiro nos Estados Unidos, o que quer dizer que, como este mercado vale muito dinheiro, é porque também tem muitas pessoas interessadas nele, a ouvir e a produzir conteúdos, como vos mostrei. Mas como é que chegamos até aqui? Bem, temos de recuar assim quase uns 20 anos para uma altura em que ainda não existiam podcasts, e a internet ainda era muito primitiva, não é? Portanto, hoje sabemos que podemos fazer tudo na internet, de compras, a redes sociais, a navegar nas redes sociais, a produzir conteúdos. Antes a internet era muito à base de aquilo que as pessoas que trabalhavam na web produziam para cada um de nós. Ou seja, e hoje em dia todos nós somos produtores de conteúdos e podemos produzir coisas para meter na internet. É chamada Web 2.0. Em 2004 havia todos os ingredientes reunidos para o novo boom da rádio amadora. Quando nós hoje temos um telefone que tem uma capacidade infinita quase para ouvir música, e temos as plataformas de stream que podemos estar ligados ao Wi-Fi, podemos ouvir 100 mil álbuns se quisermos, ou o que quer que seja. Em 2000, no início dos anos, do milénio, não era fácil ter muito mais do que 10 músicas no bolso, através de uma cassete ou através de um CD. E no início deste milénio surgiu uma coisa da Apple. Deixa-me ver se... Ok, eu já volto aqui atrás. Uma coisa da Apple chamada iPod. E o iPod era a possibilidade de cada um de nós ter 1000 músicas no bolso. Isto pode parecer muito pouco, mas na altura era mesmo muito. Era assim um calhamaço grande que trazia 1000 músicas. E 1000 músicas que também podiam ser 1000 conteúdos de áudio, não é? Programas de rádio. Depois, a tecnologia dos blogs já estava a surgir, e mesmo as tecnologias de edição de áudio já existiam. Portanto, já tínhamos todos os ingredientes para se começar a produzir rádio fora das rádios. Portanto, hoje sabemos que um podcast, no fundo, é um arquivo de média on demand que pode ser descarregado a partir da web para um computador ou um media player portátil como um iPod para ouvir offline. Isto é uma definição que hoje temos aceites na ciência, e que na prática nos diz que um podcast é um ficheiro de áudio que todos nós podemos produzir e que pode ser descarregado através da internet, que podemos ouvir através do stream, ou então depois através do download, que podemos ouvir mesmo quando não estamos ligados à net. E normalmente é muito ouvido, por exemplo, quando estamos a viajar entre a casa e a escola, ou entre a casa e os mais adultos do trabalho. Portanto, é neste período, tem um consumo semelhante à rádio, não é? Nós ouvimos muito mais rádio quando estamos no carro, quando estamos a ir para sítios no carro. Portanto, o podcast também veio aproveitar aqui um bocadinho
bocadinho deste espaço. E tem esta vantagem de ser uma rádio personalizada. As características de um podcast. Bem, em primeiro lugar, é fácil de produzir em relação à rádio convencional. Como vos disse, era muito fácil nós... Hoje em dia podemos fazer um podcast só com um telemóvel. Há uma aplicação para telemóveis, que já vos vou apresentar, que nos permite, por exemplo, gravar o podcast, editá-lo, publicá-lo e distribuí-lo nas várias plataformas. E isso torna tudo muito mais fácil. Quando falamos, por exemplo, sei lá, nos anos 80 havia um boom de rádios piratas, que eram rádios que não estavam legalizadas e qualquer pessoa tinha um emissor e andava a emitir. Mas era preciso, em primeiro lugar, ter uma emissão de rádio, ter um emissor, não é? Portanto, assegurar uma grelha de 24 horas, ou então ter música para passar durante essas horas todas, ter softwares, era complicado. E hoje em dia ainda é mais complicado, não é? Porque hoje o mercado está muito mais regulado. E então os podcasts surgem como esse espaço de liberdade que permitem a cada um de vocês ter uma plataforma gratuita para produzir conteúdo. E na realidade o espaço na internet é na prática ilimitado, ou seja, eu se quiser posso fazer um podcast com 5 horas, não garanto que as pessoas vão ouvir 5 horas de um podcast, mas é mais difícil eu chegar ao pé de uma rádio e dizer, olha, eu quero ter um programa de 5 horas, portanto... Esta vantagem também é muito... Esta flexibilidade é uma das vantagens do podcast. E depois podem existir programas de nicho, não é? E nós no Público, por exemplo, temos um podcast sobre comboios. E se calhar nunca na vida uma rádio, sei lá, uma TSF ou uma Antena 1 faria um programa sobre comboios, porque se calhar é o interesse de 3 ou 4 mil pessoas. Mas para a internet nós podemos produzir esse conteúdo e chegar a essas 3 ou 4 mil pessoas. E isso é que torna as coisas muito mais interessantes, não é? Portanto, nós não precisamos de criar uma rádio, podemos criar um podcast e chegar ao nosso público. Depois também tem uma vantagem muito grande que que criou muito mais diversidade de vozes. Nós hoje em dia não temos de trabalhar numa rádio para fazer rádio e isso é uma vantagem muito grande. E tem um alcance ilimitado, não é? Porque antes nós tínhamos de estar próximos a uma antena que apanhasse essa rádio para poder ouvir rádio. Depois a internet ajudou a que as emissões de rádio chegassem mais tarde, mais longe. Mas os podcasts hoje têm literalmente um alcance ilimitado, não é? Eu posso produzir um podcast aqui e ser ouvido, por exemplo, na Austrália. E isso não tem qualquer problema, é ouvido, é muito fácil de quem vai à procura desse podcast chegar em qualquer parte do mundo. Portanto, literalmente não há fronteiras nem barreiras para o podcast. Aliás, a maior barreira é mesmo a língua, não é? Porque nós não vamos ouvir, por exemplo, um podcast em tailandês se não soubermos tailandês, ou em inglês se não soubermos inglês, e a mesma coisa com os ingleses não vão ouvir podcasts portugueses se não dominarem o português, não é? Portanto, a única barreira que existe hoje em dia é mesmo a da língua. Mas ao mesmo tempo podemos ver aqui alguns problemas, que é, hoje em dia não há muita gente a fazer dinheiro com podcast, portanto tem pouca dinâmica comercial no mercado português. É difícil monetizar, ou seja, se vocês já estão a pensar numa próxima fase vou fazer isto para a internet, mas quer ganhar dinheiro com isto, como se calhar ganham os youtubers, não é? Quando têm um X número de audiências. O que acontece é que na realidade não é fácil ganhar dinheiro com os podcasts, da mesma maneira como também não é fácil ganhar dinheiro com o YouTube. Nós achamos que sim, mas se formos a ver, são poucas as pessoas que o fazem. Depois há pouca profissionalização do meio, ou seja, isto às vezes pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, depende do que queremos considerar, mas ainda não há assim programas que são extraordinariamente bem feitos, com muita sonoplastia, com grandes equipas. E isso deve-se também porque não há muita gente a fazer dinheiro, portanto, se não há muita gente a fazer dinheiro, também as pessoas não têm tanto tempo livre e disponível para produzir conteúdos como gostariam. E isto resulta em pouca diversidade de conteúdos, porque na realidade muitos dos modelos dos podcasts que existem são repetições de coisas que já existem, como, por exemplo, os programas de entrevistas ou os programas de 2 amigos à conversa sobre cenas, entre aspas, não é? Portanto, isso é o mais comum. Há poucos podcasts que são histórias, que são coisas escritas, que são bem elaboradas, porque dão trabalho e como não dão dinheiro, há uma pouca vontade dos produtores de produzirem conteúdos, infelizmente. Mas lembrem-se sempre que a larga maioria dos produtores de podcast faz mesmo porque gosta, por carolice, para se divertir. E isso é uma vantagem muito grande, não é? Porque não tens outro tipo de responsabilidades. O que é necessário para ter um podcast? Em primeiro lugar, preciso ter uma ideia,
um nome e uma imagem. Portanto, isto é o básico, não é? Portanto, o que é que eu quero fazer com o podcast? Para quem é que eu quero falar? Com quem é que eu quero... Se eu quero entrevistar alguém, se não quero, como é que eu vou gravar isto? Depois, ter um nome, não é? Porque o nome é a vossa imagem de marca do podcast, assim como a imagem, não é? As pessoas, antes de conhecerem o vosso podcast, o que vão ver é um nome e uma imagem. Portanto, nesse nome e nessa imagem tem de conseguir despertar a curiosidade para quem vos ouve. Se vocês querem chegar mais longe, ou seja, chegarem a outras pessoas que vocês não conhecem, não é? Porque podem sempre chegar, como vos disse, ao mundo todo. E para isso, para chegarem ao mundo todo, têm de criar um bom conteúdo, ter uma boa ideia, ter um bom nome e uma boa imagem. Depois, claro que para ter um podcast é preciso termos algo que nos permita gravar. E isso pode ir desde um simples telemóvel até a um estúdio de rádio, não é? Portanto, é uma questão também de gestão de expectativas. Eu posso gravar o meu podcast em casa com o telefone em cima da mesa, gravar, meter a aplicação de gravação e gravar a conversa entre dois amigos, ou uma entrevista que eu vou fazer a alguém, ou uma reportagem. Posso fazer uma reportagem e vou editá-la, mas já sei que se eu comprar um gravador ou se eu tiver um estúdio de rádio na minha escola, claro que vai ficar melhor. Portanto, é sempre uma questão de gestão de expectativas também com base no equipamento que vocês têm. Depois vocês têm de ter uma forma para editar, não é? Porque quando acabam de gravar, vocês vão ter um áudio que provavelmente vai precisar de ser editado. É muito difícil que do início ao fim nunca se tenham enganado e que aquilo seja tão bom, que seja bom para ir para o ar sem mexer em nada, não é? Portanto, tem de ter uma forma para editar e por isso podem precisar de uma app e aqui, por exemplo, o Anchor, que é uma app gratuita, resolve, que já vos vou mostrar também, ou então tem um software gratuito como o Audacity, não precisam gastar dinheiro nisto porque o software gratuito também é muito bom e não é necessariamente obrigatório comprar um software pago para fazer algo que o software gratuito já faz. Depois, tem de ter uma forma de criar um feed para distribuir o conteúdo. Ou seja, eu depois de ter o meu conteúdo, tenho de conseguir distribuir, não é? Tenho de conseguir que o meu conteúdo chegue, por exemplo, ao Spotify. E por isso tenho de criar um feed. E a minha sugestão é mesmo, para simplificar, é ao máximo o processo, o Anchor. Eu tenho falado muito do Anchor, mas é só mesmo porque é gratuito e é muito fácil e podem ter nos vossos telemóveis. Portanto, a partir desse momento em que vocês têm uma maneira de criar um feed, e o que é o feed? É como se fosse um sítio onde vocês vão metendo os episódios e onde os vossos subscritores, que são as pessoas que seguem o vosso podcast, vão, entre aspas, buscar o vosso podcast. Portanto, como é que isto funciona? Muito facilmente. O feed é como se fosse a ordenação dos vários episódios. Cada vez que vocês têm um novo episódio, vocês mandam para lá, para esse feed. E depois, quem assina esse podcast, assim que vocês mandam para lá o episódio, vai receber esse novo episódio. Portanto, não tem de estar sempre a ir à procura. A partir do momento em que segue, recebe automaticamente quando está disponível um novo episódio. Recebe uma notificação ou descarrega logo automaticamente para o seu telemóvel. Depois, é preciso também que vocês informem os vossos amigos que estão a fazer isto, não é? As vossas escolas, o que quer que seja. E para isso é necessário partilhar o conteúdo, não é? Para chegar à audiência-chave do podcast. E isto aqui pode ser feito por redes sociais, por e-mail, por onde quer que seja, mas a ideia é que vocês consigam avisar as pessoas que, espera aí, isto existe. E, portanto, se existe, as pessoas têm de saber que existe e como é que lá vão chegar. Portanto, na prática, para gravar, precisam de uma app e já têm apps gratuitas nos telemóveis ou mesmo nos computadores. Alguns já têm apps de gravação de áudio, o dictafone ou o gravador de voz, no caso do Android. Depois, tem outras hipóteses de gravar, como vos disse, como os gravadores, os estúdios de rádio ou os microfones USB que podem ligar aos computadores. Portanto, tudo isso é possível. Até podem, por exemplo, procurar no Google gravador de voz online e abrem o site e gravam a voz através desse site. Portanto, hoje em dia é mesmo muito, muito fácil. Depois, para editar, a minha recomendação é um software gratuito chamado Audacity, que é muito intuitivo. Basicamente, vocês mandam para lá as vossas gravações e podem cortar os certos que não gostam ou onde se enganaram. Imaginem que se enganaram numa pergunta ou numa coisa qualquer. O que podem fazer logo é cortar essa parte e
E depois editar, não é? Portanto, cortaram, se enganaram, e depois meter aquilo com música por trás, o que quer que seja, é muito fácil também, em termos deste Audacity. Depois tem o Anchor, como vos tinha falado, que vos permite desde introduzir música, gravar, editar, distribuir nas várias plataformas de podcast. Portanto, vocês criando uma conta aqui conseguem muito facilmente criar um podcast sem terem mais chatices. E é gratuito, é a vantagem. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, como é que funciona o ciclo de produção do P24. O P24 é o podcast que eu faço todos os dias para o público e é um podcast diário de informação em que todos os dias eu posso estar a falar de uma coisa literalmente qualquer, não é? Desde hoje, se devemos repensar em ter mais restrições com a pandemia, ou se, por exemplo, falar sobre a Seleção Nacional de Futebol, ou sobre o que é que está a passar na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, explicar às pessoas um bocadinho esses temas. Portanto, a primeira coisa que eu faço todos os dias é escolher o tema para o dia seguinte, fazer um pouco de pesquisa, perceber quem é que podem ser os meus entrevistados, e podem ser sempre ou jornalistas da casa ou serem convidados externos, fazer esse convite, não é? Gravar essas entrevistas e depois escrever um guião e o off, e depois editar e fazer alguma sonoplastia. O que é uma sonoplastia? É, por exemplo, ter sons que não... Imaginem, Rui Rio foi à Feira da Agricultura e disse e falou bem sobre a caça, e depois aparece um som do Rui Rio a falar sobre isso. Ou António Costa foi plantar uma árvore na aldeia de nascimento de Saramago, e falou sobre o legado do autor, e aparece o som do António Costa a falar sobre isso. Depois editado, metido à música e tudo mais, publica-se e já está. E é este o processo, que demora sempre um dia a fazer, não é? Portanto, eu todos os dias estou a trabalhar para o dia seguinte. Hoje, por exemplo, estou a editar o podcast de amanhã. Portanto, na prática, primeiro pensar, depois produzir, depois publicar e no fim partilhar, não é? Para chegar a mais gente. É assim que funciona este esquema. Portanto, eu fui muito resumido, só mesmo para vocês terem tempo também para fazerem perguntas, e porque isto é muito mais engraçado quando vocês fazem perguntas. E obrigado. Se têm aí o meu e-mail, que é ruben.martins@public.pt, eu estou sempre à vossa disposição quando precisem de alguma coisa. Ou seja, se não se lembram de alguma pergunta neste momento, podem sempre depois fazer, que eu depois respondo sempre por e-mail. Mas se for agora, melhor ainda, porque assim respondo já e não ficam com essa pergunta na vossa cabeça. E é isto. Obrigada, Ruben. Acho que foi muito claro e muito esclarecedor. Acho que nos deste vontade a todos de fazer um podcast. Fico feliz. E já agora um desafio e uma provocação: quando é que vai ser o tema, os jovens repórteres vão ser o tema do podcast do público? Temos de pensar nisso. Não está esquecido, Margarida. Olha que eu vou meter Há na lista de coisas. muitos interessantes para falar, não precisamos ser nós, há muitos jovens interessantes para falar contigo, se quiseres. Claro que sim. Então está aberta aqui a sessão de questões, aproveitem. Podem abrir o microfone se quiserem, ligar a câmara, ou podem escrever aqui no bate-papo. Até agora está tudo muito envergonhado, ainda não É normal, é normal. Se calhar, sim. Se calhar eu começava para desinibir um bocadinho. Em relação às questões de podcasts temáticos, não é? Portanto, uma vez que estamos aqui nos Jovens Repórteres para o Ambiente, tens conhecimento de alguns que trabalhem ou que abordem especificamente esse tema? Achas que é um enfoque interessante para divulgar podcasts? Como é que podemos divulgá-los? Nós temos alguns, que alguns jovens já fazem. Qual é o público certo e o meio certo para os divulgar? Eu acho que hoje em dia... São várias perguntas, não é? Sim. Não, hoje em dia nós temos uma vantagem grande, que é termos as redes sociais, não é? E as redes sociais são um sítio onde, entre aspas, toda a gente lá está, portanto conseguimos ter essas bolhas onde podemos comunicar com os públicos que queremos, não é? Portanto, literalmente a forma como as pessoas mais chegam aos podcasts é por recomendações de amigos.
É muito importante vocês, quando têm um conteúdo, falarem com os vossos amigos falarem com outros amigos, não é? Porque muito mais do que ser eu próprio a vender o meu conteúdo, é ter pessoas que às vezes nem me conhecem a vender o meu conteúdo, a dizer, olha, gostei muito de ouvir aquele episódio e recomendo que ouças. E isso é assim que também nós vamos à procura de séries, não é? Muito dificilmente as pessoas encontram uma série se não for recomendada por alguém, não é? Vocês têm uma conta na Netflix. O que é que acontece? Vocês vão à procura das séries também que já ouviram falar, não é? Não vão andar à procura de coisas aleatórias. Portanto, o que vos sugiro sempre é que usem as redes sociais para chegar a mais pessoas. Portanto, nos podcasts vocês conseguem falar sobre temáticas de nicho, chegar aos nichos certos. E, portanto, é importante vocês perceberem que não têm de estar preocupados com as audiências, não têm de estar preocupados em chegar a 1000 pessoas. Às vezes, chegar a 50 ou 60 é muito bom e têm de pensar assim, ok, eu cheguei a 50 pessoas, mas são 50 pessoas que perderam 20 minutos do seu dia para me ouvir. Portanto, isso é extraordinário. E tendo essa plataforma disponível, que são os podcasts, vocês criem conteúdo e não tenham medo de arriscar e não estejam preocupados se eu só tenho 50 pessoas a ouvir, ou 60, ou o que quer que seja. É normal, a grande maioria dos podcasts tem pouca gente a ouvir. Portanto, é sempre um sítio onde, em primeiro lugar, vocês têm muita liberdade para escolherem o vosso modelo, para falarem com quem querem e para poderem aproveitar ao máximo aquilo que este recurso vos dá. E aproveitem mesmo. Acho que já temos aqui 3 perguntas, eu vou se calhar responder, pode ser, Margarida. Portanto, a primeira pergunta é sobre se o telefone não tiver o microfone com muita qualidade, que microfones aconselha a comprar? Isso é uma boa questão e eu não consigo responder a isso assim muito facilmente, porque vai depender também muito do orçamento que tenhas, não é? Porque o que acontece é que, sei lá, por exemplo, isto é um microfone USB e este microfone custa 30 euros e é um microfone com boa qualidade, é um da marca Tonor. Vocês podem procurar tipo na internet microfones USB que podem ligar aos computadores e que são baratos. Depois, claro que se quiserem uma coisa com mais qualidade, este que estou a usar aqui agora neste momento é um microfone que se chama Shotgun, porque é ultradirecional e que já custa à volta dos 90 euros. Pronto, isso depois também depende um bocadinho do dinheiro que vocês tenham e da ambição que vocês tenham para produzir este tipo de conteúdos. Depois, a Adelina diz que teve um problema de net e poderá já ter respondido, mas o podcast tem alguma estrutura definida. Não. O podcast é um espaço de liberdade em que cada um de nós pode seguir o seu próprio modelo. Ou seja, nós não temos propriamente regras, porque o engraçado do podcast é precisamente estes novos modelos que vão surgindo, não é? As novas ideias. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um podcast que conheci há uns meses, chamado Nada de Mais. E o podcast entrevista famosos, mas entrevista famosos de uma maneira diferente. Qual é que é o modelo diferente que eles têm? Eles só fazem uma pergunta. Portanto, eles apresentam-se, ele apresenta-se, o rapaz que o faz, diz: hoje tenho connosco António Raminhos, estás bom, Raminhos? Ele diz que sim ou não, não é? E depois pergunta-lhe: tu gostas mais de alface temperada com vinagre ou preferes massa com batatas fritas, ou uma coisa assim do género? E isto é um modelo de podcast, ou seja, vocês hoje podem fazer literalmente aquilo que quiserem, podem testar, não se sejam aos modelos tradicionais, porque literalmente há muitos podcasts de entrevistas e há muitos podcasts em que são 2 amigos à conversa. Vocês tentem quebrar um bocadinho também isso para poderem fazer coisas diferentes. Às vezes têm ideias que podem parecer um pouco tontas ao início, mas que são inteligentes e que parecendo que não podem ser ideias de sucesso, não é? E não custa nada tentar. Vocês lembrem-se que a qualquer momento podem lançar um podcast e a qualquer momento podem deixar de o fazer. Não têm nenhum compromisso, apesar de, claro, que é bom vocês continuarem a fazer podcast durante algum tempo, não é? Porque também é mau vocês lançarem um podcast, fazerem 1 ou 2 episódios e desaparecerem. Mas
Claro que é tudo possível hoje em dia, portanto, usem as ferramentas que o áudio vos dá para escolherem aquilo que é o vosso modelo, para perceberem como é que podem falar com a vossa audiência e com quem vocês querem. E no fundo contem as histórias. O mais importante que tudo são as histórias, é o conteúdo. A partir daí é total liberdade mesmo. Depois, a Laura Pedro diz que estava a pensar fazer em conjunto com os colegas um podcast a falar sobre os refugiados em Portugal. Temos um inquérito e gostávamos muito de fazer uma análise também no nosso podcast. Laura, força, parece-me um tema porreiro. Acho que podcast sobre refugiados em Portugal ainda não ouvi nenhum em específico. Há algumas entrevistas sobre o tema, mas não um podcast específico sobre isso. Portanto, fico à espera para ouvir isso. E quando lançares o primeiro episódio, se quiseres me informar, ruben.martins@publico.pt, porque eu nem sempre consigo ouvir tudo ou nem sempre consigo apanhar tudo, não é? Portanto, vocês informem-me também que eu estou cá para vos ouvir e para vos dar feedback. Mais perguntas? Não tenham vergonha, por favor. Estejam à vontade. Desculpa, Margarida. Sim, não, estou a perguntar se não há mais questões que queiram colocar. Já agora vou colocando eu algumas perguntas que também me questiono. Um podcast para chamar a atenção das pessoas deve ter sempre música e conversa, ou achas que isso não é fundamental? Portanto, sei lá, Vocês têm que pensar. Quanto é que se aguenta só de conversa, digamos assim? Qual é a duração só de conversa? Perguntam muitas vezes quanto tempo é que tem de ter um podcast. E eu digo sempre, depende. Eu acho que quando o conteúdo é bom, nós vamos ouvir a conversa até ao fim, não é? Nós, quando estamos a gostar da conversa, nós vamos ouvi-la, quer ela dure 10 minutos, quer ela dure 1 hora. Agora, eu acho que é importante que vocês percebam uma coisa, que é: se vocês não conseguem ouvir-vos a vocês próprios, ou se acham que a conversa já vai muito longa, não vale a pena estar a esticar só porque acham que é melhor ter um podcast de 1 hora do que ter um podcast de 30 ou 40 minutos, ou o que quer que seja, não é? Portanto, há convidados com os quais nós estamos muito bem 1 hora à conversa, e a conversa é interessantíssima, e depois há outros que são uma valente seca. Depois outra coisa que se lembrem, que se tem de lembrar, peço desculpa, é que vocês, a não ser que queiram muito só fazer para vocês não estão a fazer o podcast só para vocês, estão a fazer para vocês e para uma audiência. E portanto, coisas como, se só eu e o entrevistado é que percebemos, por exemplo, as piadas ou as perguntas que eu estou a fazer, aquilo não vai ter interesse para mais ninguém. Portanto, é importante é que vocês pensem que o podcast só é bem sucedido se o conteúdo for bom. E não importa o tempo, importa sim o conteúdo, sempre. Porque eu às vezes ouço entrevistas que têm 2 horas e eu nem me apercebo que têm 2 horas, e às vezes estou a ouvir um podcast, tem uma entrevista de 10 minutos e já estou desligado, porque ou o som está mau, ou a conversa é má, ou o convidado não é grande coisa. Portanto, é mesmo importante vocês perceberem que o básico de tudo é o conteúdo. O tempo depois é outra coisa. E o podcast dá-vos essa flexibilidade, não é? Se vocês tivessem um programa de rádio numa grelha fixa, por exemplo, o que acontece é que vocês têm, sei lá, 20 minutos por semana para o vosso programa. Então têm de ocupar-se sempre esses 20 minutos. No podcast não é assim. Vocês, se aos 20 minutos a conversa estiver boa, vocês não têm de interromper abruptamente o podcast e dizer acabou porque já não temos mais tempo. Não, podem continuar. E isso é uma vantagem muito grande nos podcasts. Depois, a Maria Rendeiro pergunta... Ruben, desculpa, sem querer dar a volta à pergunta. O podcast que fazes diariamente, portanto, por exemplo, um podcast diário, geralmente tem quanto tempo? Só para termos aqui uma baliza. Ou também é muito variável? Não. Eu tenho definido mais ou menos 10 minutos. Depois, claro que há uns que duram 6 ou 7, e há outros que podem durar 13 ou 14 ou 15, pronto, mas já à volta dos 10 minutos. Não, fechar a câmera. Porque tem mesmo a ver com o tempo de duração de que preciso também para poder editar e com todas as rotinas que tenho, não é? Que não faço só esse podcast. Agora, a edição é muito difícil. Também depende do tipo de edição que vocês queiram fazer, não é? Porque vocês têm uma entrevista com 2 pessoas e se a vossa edição for meter uma música, cortar onde se enganaram e pouco mais,
Isso é muito fácil mesmo de fazer. Agora, se vocês querem adicionar muitos sons, meter muitas coisas a acontecer, tem várias pessoas a falar, aí a edição torna-se mais complicada, não é? Como tudo. Se vocês estão... Imaginem a edição de um vídeo. Se vocês têm só uma câmara e é só cortar, é muito fácil. Se vocês têm duas câmaras e têm de misturar as duas imagens, têm de meter imagens de corte, tudo isso, torna-se mais complicado. É muito fácil fazer um podcast, mas quanto mais complexo ele for, mais difícil se torna, não é? Portanto, é também uma questão de gestão de expectativas, ou seja, eu tenho disponível 1 hora. Bem, com 1 hora se calhar não dá para fazer uma edição muito complexa, mas se eu tenho uma tarde toda para editar, se calhar eu posso meter mais sons, posso tentar ir à procura para escrever um guião mais elaborado, esse tipo de coisas. E por isso experimentem e façam coisas, por favor. Depois, e se não tivermos ninguém que nos ouça? Mudamos o nosso estilo ou o tema? Depende, e vou-te explicar porquê. Porque tu às vezes podes estar a fazer um conteúdo que não tenha propriamente o objetivo de ter pessoas, muita gente a ouvir-te, não é? E isso não quer dizer que o teu estilo esteja errado ou que o teu tema esteja errado, não é? Há uns anos havia um podcast em Portugal sobre relógios. Isso é uma coisa hiper específica, era uma coisa que tinha muito poucos ouvintes. Mas o produtor desse podcast gostava tanto de fazer aquilo, porque gostava tanto de estar à conversa com as pessoas com quem conversava, que não se importava nada de ter poucos ouvintes, porque é uma coisa muito de nicho, ou seja, não está a entrevistar um famoso, não está à procura de ter grandes pessoas a ouvir. Portanto, a partir desse momento, a gestão de expectativas dele também estava cá em baixo. E isso não quer dizer que o modelo dele seja mau. Agora, tenham sempre atenção que o mais importante de tudo é o conteúdo que vocês têm, ou seja, é perceberem que, uau, o que eu estou a fazer é bom, é fixe, não é só para eu ouvir, isto tem muito mais interesse para além de eu e a pessoa com quem estou a falar. O que importa no fim é mesmo que se revejam no que estão a produzir, não é? Que não seja uma coisa do estou a fazer isto só porque sim, não é? Porque senão vai-se notar que vocês estão ali a fazer um frete e não vale a pena estarem a fazer uma coisa só porque sim. Então o que nos interessa é se gostarmos do que fazemos, certo? Claro, mas como tudo, não é? Porque vocês podem escrever um texto que só seja lido por 3 ou 4 pessoas, mas gostaram tanto de escrever que não importa. Ou então podem querer ser pessoas que vão fazer um livro para 100.000 pessoas. Pronto, isso aí é uma questão de ambição, não é? É como tudo. É para quem é que eu quero falar, o que é que eu quero fazer e qual é que é o meu objetivo. Claro que se o meu objetivo for chegar a 1.000 pessoas e eu só chegar a 10, alguma coisa está a falhar, não é? Mas aí convém repensar um bocadinho o modelo. Mas nem todos os podcasts têm de ter 1.000 pessoas, aliás. É difícil um podcast ser 1.000 pessoas a ouvir. É preciso trabalhar muito para lá chegar, é preciso ser um bom conteúdo também e fazer um bom conteúdo e para poderem chegar a mais pessoas. Depois, a Patrícia, existe algum tipo de comunicação recomendada para a introdução do podcast para conseguir captar a atenção do ouvinte? Sim, tem de pensar que se o podcast tem essa possibilidade muito fácil de a qualquer momento o ouvinte pode abandonar se não gostar do que está a ouvir. Portanto, o que é que acontece? A partir do momento em que vocês estão a ser uma seca, a pessoa provavelmente vai desligar e vai abandonar. Portanto, tem de conseguir captar a atenção do ouvinte logo no início. Pensem nisto como, sei lá, o TikTok agora os vídeos são muito curtos, portanto vocês praticamente veem sempre até ao fim. Mas já vejo alguns TikToks que dizem vejam até ao fim. Porquê? Porque a atenção das pessoas é cada vez menor. Portanto, se a atenção das pessoas é cada vez menor, e estamos a falar hoje de janelas de atenção, algumas menores do que 10 segundos, vocês têm de pensar que em 15, 20 segundos têm de convencer a pessoa a ouvir-vos até ao fim. E se têm de convencer a pessoa a ouvir-vos até ao fim, vocês naqueles 10 ou 15 segundos iniciais têm de dar tudo de vocês para conseguir que a pessoa fique ali presa ao vosso conteúdo e não vá embora. E depois têm de pensar também que, ao contrário de uma série que vocês começam a ver do episódio 1, portanto,
o que acontece é que vocês começam a ver do primeiro episódio e vão até ao fim. Um podcast, isso normalmente começam a ouvir do último episódio, do mais recente. E se começam a ouvir do mais recente, quer dizer que há pessoas que têm contacto convosco logo no quarto, ou só no quinto ou no sexto episódio, portanto não conhecem tudo desde o início. E, portanto, vocês têm de manter sempre o padrão elevado. Porquê? Porque a qualquer momento, se a pessoa não gostar do que ouvir no quarto... É a primeira vez que eu estou a ouvir o quinto episódio. Não gostei muito do que ouvi, já não vai ouvir mais, nunca mais. Portanto, têm de sempre manter esta bitola alta para conseguirem chegar a mais pessoas e para que as pessoas não vos abandonem, entre aspas. Não sei se tem mais perguntas. Não tenham vergonha, por favor. Sabem que produzir um podcast nem sempre é fácil, porque às vezes numa fase inicial vocês têm muitas ideias e depois é mais difícil executá-las, mas têm de pensar, ok, o que eu estou a fazer é original? É. Então, o que eu estou a fazer agrada-me a mim, acho que vai agradar a mais gente? Sim. Então, ter mãos à obra, começar a produzir. Portanto, o mais difícil é sempre o primeiro. E depois conseguir manter, não é? Porque depois também às vezes o que acontece é as pessoas lançam o primeiro episódio e depois vêm, eu só tive 20 ou 30 pessoas a ouvir, se calhar não vale a pena perder uma hora para só 20 ou 30 pessoas a ouvir, mas depois também podem pensar pelo outro lado, tiveram 20 ou 30 pessoas que perderam 20 ou 30 minutos do seu dia para vos ouvir, e isso aí, elas merecem o melhor de vocês. Ok, já não há mais. Estão muito envergonhados, estão muito envergonhados. Parece que sim, o que interessa é o que fazemos, é verdade. Eu não sei, e talvez passar aqui também um pedido de feedback, a ver o que nos dizem sobre aquilo que ficou desta tua intervenção. Eu vou partilhar outra vez a tela e depois pode ser que ainda existam outras questões que queiram colocar. Portanto, é irem novamente ao Menti, é a última vez, prometemos, e menti.com 5304 6784. Malta, não tenham vergonha, por favor, hein? Fico triste com vocês, se tiverem vergonha. Eu penso que vão com certeza responder aqui, portanto, no menti.com 5304 6784. Eu vou pôr mais outra questão, já enquanto esperamos, Força, Margarida. que em relação ao podcast, o formato mais habitual, digamos assim, se calhar aqui para os jovens repórteres, não sei, gostava de ouvir a tua opinião. Será talvez a entrevista ou será ou não necessariamente, se calhar. Normalmente o formato mais habitual é a entrevista. E porquê que é a entrevista? Porque também é o mais fácil de produzir, não é? Vocês, se pensarem, uma entrevista, sentam-se à mesa com alguém, gravam a conversa e disponibilizam-na online. Portanto, é relativamente fácil a produção de um podcast dessa forma. Claro que depois vocês podem evoluir para uma reportagem e aí entrevistam várias pessoas, montam os vários sons, vão ao Audacity e empurram os vários sons que têm e montam-nos, ou seja, encaixam uns nos outros portanto conseguem fazer coisas extraordinárias. Já agora já temos aqui o que é que estou mais a aprender no workshop. Quero-vos agradecer também pelo vosso feedback. E espero mesmo que saiam daí coisas novas, metam mãos à obra. É muito fixe, nós temos ideias, mas ainda é mais fixe quando começamos a meter as mãos à obra e a ver isto a nascer. E para ver isto a nascer, é preciso que vocês tenham a noção de que isto só surge quando vocês metem as mãos à obra e começam a fazer. Hoje em dia é cada vez mais fácil. Quando eu comecei era muito difícil ter um podcast, não havia estas aplicações gratuitas, tínhamos quase de ser programadores da internet para saber como é que se fazia um podcast e como é que se submetia um podcast. E hoje já não é bem assim. E, portanto, se já não é bem assim, o que podemos dizer é que
é cada vez mais fácil ter um podcast e por isso façam coisas e fico à espera para ouvir os vossos trabalhos também. E muita Muito força, malta. Obrigada, Ruben, pelo teu tempo, por disponibilizares connosco. Penso que aqui o feedback foi bastante positivo, esclarecedor. Se fosse um podcast, ficávamos a ouvir até ao fim, pelos vistos, porque a conversa É bom sinal, foi é bom sinal. agradável. E agradecemos muito e contamos contigo também para o júri dos podcasts e no futuro.